O que acontece quando uma pessoa para de sonhar? Uma professora contou algo que me chocou profundamente. Ela olhou para uma sala de aula com cerca de 20 alunos e percebeu que nenhum deles tinha um sonho. Alô Brasil, alô Bahia, alô Mucuri, alô Manguezal. Aqui nós mostramos aquilo que nos interessa, aquilo que nos importa, aquilo que mexe com o nosso sentimento, aquilo que mexe com o nosso coração. Essa é a aula mais importante do canal. E o melhor de tudo é que é 100% grátis, não paga nada, nem um centavo. Só peço a você o seu like. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e vamos em frente, destravar. Vamos acessar a riqueza? Ela perguntou, o que vocês querem ser quando crescer? Silêncio. Foi o que ela recebeu como resposta. Alguém aqui quer construir grande? Silêncio. Quem aqui acredita em prosperidade, no futuro, em algo melhor? Silêncio. Esse conteúdo pode mudar sua vida. Esse conteúdo vai fazer você mudar de direção. Metanoia. Lembra conversando sobre isso? Naquele instante, aquela professora percebeu algo assustador. Eram mentes destruídas pelo sistema. Não eram alunos sem capacidades. Eram mentes que estavam sendo destruídas pelo sistema. Porque quando alguém perde a capacidade de sonhar, essa pessoa passa a viver apenas no automático. Nada mais. Simples assim. E é exatamente isso que estamos assistindo hoje. Olhe para o Brasil. Olhe para a sua cidade. As noites antigamente eram tomadas por casais de namorados. Se lembra disso? Ficavam nas esquinas, nos muros, atrás das árvores, no escurinho. Era assim que a coisa fluía. E nós tínhamos também aquelas antigas serenatas de amor, na madrugada, aquela turma da boemia, chegava, ia cantar, tocar e fazer aquela musicalidade na janela de quem amava. E hoje, nossas ruas são tomadas por verdadeiros zumbis emocionais. Mal vestidos, mal trapidos, mal falados, muitas vezes até perigosos, sabemos muito bem. As pessoas têm medo de andar na rua, têm medo de passear pelas calçadas, porque a noite é tomada por pessoas sem direção, sem propósito, sem visão, sem expectativa de futuro. Pessoas que já não acreditam mais em si mesmas. E o pior de tudo, eu vou lhes contar. A maioria delas não nasceram assim. Elas foram desconectadas da própria identidade. Agora presta muita atenção nisso. A neurociência prova que do 0 aos 2 anos de idade, o cérebro vive uma explosão absurda de conexões neurais. É como se Deus estivesse construindo uma metrópole inteira dentro da mente humana. Imagina avenidas sendo abertas, pontes sendo construídas, milhões de informações circulando pela cidade. É assim que vive o progresso. E os cientistas dizem mais, que nós temos 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios se conectam, eles fazem caminhos, eles se unem em algum momento por habilidades que nós reconhecemos e desenvolvemos. Agora, eu vou conectar isso com algo muito poderoso. Em Gênesis 1:26, Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim criou Deus. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Senhor. Olha a grandeza disso. Você não foi criado para viver rastejando emocionalmente. Você não nasceu para viver dependendo de esmolas emocionais, de esmolas espirituais, de esmolas financeiras. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Existe dentro de você uma capacidade gigantesca de construir, de criar, de prosperar, de desenvolver, de multiplicar. Só que você ainda não resgatou e não acessou essa identidade. Mas o problema, ele começa depois. A própria ciência explica um processo que se chama poda sináptica. As conexões neurais, que são justamente a forma que você aprende alguma coisa, que você desenvolve novas habilidades, elas passam a ser podadas pelo seu próprio organismo, pelo seu próprio cérebro, por conta do desuso. Vou dar um exemplo muito prático. Se você vive em um ambiente que não se comunica, que não se fala,
que as pessoas não conversam, você nunca vai aprender a falar a língua portuguesa, ou a língua inglesa, ou a língua japonesa, seja lá o que for. As sinapses são o ponto de conexão entre os neurônios. Simples assim. Quando você pratica atividade física, quando você exercita, quando você ensina, quando você se conecta com as pessoas, quando você desenvolve atividades, o cérebro se fortalece e o seu corpo se fortalece. Assim como ele enfraquece quando você abandona. Uma coisa que todo mundo pensa, eu estou muito cansado, agora eu vou descansar. Pensa que o sofá é o lugar ideal? Ficar 2, 3 dias? Você já percebeu isso? Quando você fica muito tempo deitado na cama, achando que aquilo vai te revigorar, aquilo faz te enfraquecer. Você começa a desativar aquilo que você deveria estar ativando, que é o seu corpo, o seu movimento, a sua necessidade de agir como ser humano. Agora escuta isso com muita atenção. Se uma pessoa passa anos ouvindo, você não consegue, você nasceu para ser pobre, isso não é para você, isso é coisa de rico, seu destino é sofrer, o que vai acontecer? O cérebro dela começa a acreditar exatamente naquilo ali que ela está ouvindo, todos os dias. E aos poucos, o sonho morre, a visão morre, a expectativa morre. Mas deixa eu te contar uma história poderosa. José, do Egito, era apenas um jovem e ele sonhava. Ele tinha expectativas de vida, ele tinha sonhos, sem recurso, sem posição e sem dinheiro. Mas ninguém conseguia tirar dele aquilo que era o mais importante, que eram seus sonhos. Os irmãos, insatisfeitos, porque José sonhava, tinha expectativas, amarraram, prenderam, levaram ele para o deserto e jogaram no fundo do poço. Jogaram José em um lugar que ele certamente morreria. Ele foi humilhado muitas vezes, mas ele foi resgatado, comprado como escravo, mas algo aconteceu, uma pressão muito forte, porque ele era muito fiel e muito sincero, mas uma pressão da mulher de Faraó fez com que José fosse preso. Lá na cadeia, por tanta franqueza e tanta sinceridade, entregaram a ele as chaves. José, você toma conta dessa prisão. E ele continuou sonhando. Que um dia chegou a informação para Faraó. Na cadeia tem José, que esteve aqui. Ele pode interpretar seus sonhos. Faraó, manda trazê-lo aqui. Trouxe, e ele interpretou os sonhos de Faraó. Depois de tanta humilhação, José obteve a confiança de um povo inteiro e passou a ser o governador do Egito. Agora pensa comigo, depois de ser torturado pelos irmãos, depois de ter sido humilhado pelos irmãos, depois de ser preso, depois de passar, muitas pessoas teriam desistido daquele momento. Quantas pessoas teriam aceitado aquela miséria? Quantas pessoas teriam dito, a minha vida acabou? Mas José continuou alimentando a visão que Deus tinha concedido a ele. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor. Antes de prosperar financeiramente, você precisa ativar a sua identidade. Saber quem você é. Saber quem realmente você é. Você precisa voltar a sonhar. Um objetivo para 2026, um objetivo para 2027. Pode ser alcançado. Construir uma casa, comprar um carro novo, algo que possa lhe fazer motivar, movimentar, criar novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos. Sonhar não é fantasia. Sonhar é ativar a sua direção. Então eu quero te desafiar agora. Comece a alimentar pensamentos maiores. Comece a desenvolver as suas conexões neurais. Leia mais, aprenda mais, se mova mais, treine mais. Porque aquilo que você abandona morre. A pergunta é: qual vida você está fortalecendo hoje? A da derrota ou a da transformação? Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Existe uma grandeza dentro do seu interior, mas essa grandeza precisa ser ativada. Volte a sonhar, porque o segredo da riqueza não está no bolso, ele começa na mente. Um grande abraço.